e quais são as nossas verdadeiras intenções. A gente pode enganar todo mundo, eu posso enganar todo mundo, mas Deus sabe as minhas intenções, Deus sabe como vai meu coração, Deus sabe que não adianta que palavras bonitas, louvores legais, orações maravilhosas. Deus conhece a minha vida, Deus conhece a tua vida, então é Deus quem conhece o nosso coração. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E você pode glorificar e adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar nessa noite sobre esta lição, a lição desta parábola do filho pródigo. Na verdade, essa parábola dos dois filhos, que trazem para nós um exemplo prático daquilo que acontece e daquilo que pode acontecer nas nossas vidas. É uma advertência importantíssima. E nós vamos, nessa noite, nós vamos abordar 3 aspectos desta parábola e 3 aspectos principais que precisam acontecer nas nossas vidas, principalmente na vida daquele que quer receber de Deus o perdão, a graça e a misericórdia. Queridos, o fato é que não existe vida com Deus sem arrependimento. Essa parábola mostra que qualquer pessoa que se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus feitos e se voltar para Deus, será recebido pelo Pai. Está claro aqui que Jesus ele mostra toda a grandeza e a importância do arrependimento, porque o arrependimento em si ele é mais importante do que qualquer aparência. O arrependimento é mais importante do que qualquer pessoa que seja sábia, inteligente, religiosa ou provida de qualquer intenção ou boa intenção. O arrependimento ele desnuda, ele coloca nu e cru todo o nosso sentimento diante de Deus. Você já conhece essa parábola e eu não preciso aqui ficar citando, né? Mas quando esse filho ele retorna para o pai, ele retorna porque ele se arrepende. Ele não somente se arrepende porque está passando pelo que está passando. A grande verdade é que o ser humano ele só se arrepende depois que ele vê que cometeu um grande erro na sua vida. O grande erro deste filho, obviamente, foi gastar toda a sua herança com meretrizes. E depois que ele perdeu todo o dinheiro, ele foi trabalhar num lugar que ele comia comida de porcos e as pessoas não davam para ele a comida dos porcos. E ele falou: eu tenho tudo na minha casa, eu estou aqui querendo comer comida de porco. Exatamente assim é a vida da pessoa que está fora da presença de Deus, ou que infelizmente saiu da presença de Deus. Ela vai para o mundo e ela come literalmente sujeira, até a hora que até a sujeira do mundo é negada para essa vida. Então, queridos, até a comida dos porcos estava sendo negada para esse jovem. E ele falou: mas na casa do meu pai, os criados comem melhor do que tudo aqui. E eu estou fazendo o que aqui? Quer saber? Eu vou voltar. O arrependimento é o ponto principal, é o principal ponto para a gente fazer a vontade de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus? O homem quer fazer a vontade de Deus, o ser humano quer fazer a vontade de Deus, ele tem que se arrepender. Ele tem que voltar para Deus. Então, o arrependimento é o resultado de uma vida regenerada, que antes tinha uma convicção tremenda do não. Não preciso, não quero, até a hora que tudo é colocado à mostra, até a hora que nós identificamos que não somos absolutamente nada, que não temos nada, e falamos: Senhor, eu preciso. Quando a gente fala isso, né? Então, no ponto de vista humano, isso é inexplicável. Não dá para a gente explicar, não dá para a gente entender, porque o Pai recebe. Então o arrependimento verdadeiro é o reflexo, é o símbolo da presença do Espírito Santo movendo as nossas vidas para a gente se voltar para Deus,
para a gente falar: Senhor, eu quero sair dessa situação, eu preciso voltar, eu preciso entender que Tu és o único caminho. Aleluia. E é o único que pode nos convencer. O Espírito Santo é aquele que pode nos convencer dos nossos pecados e dos nossos erros e daquilo que a gente vivia negando, até que a gente caiu em si e falou: não dá. Eu preciso da presença de Deus. Eu preciso voltar. Eu preciso me entregar. Eu preciso caminhar ao lado do meu Pai. Queridos, por segundo, para Deus, a condição minha e tua, ou seja, a condição humana, a condição do homem é só de pecador. Não se iluda. Todo ser humano é pecador desde o princípio, desde o início. O nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sempre escolhe classes, as menos favorecidas, as mais rejeitadas, para que vocês entendam que essas pessoas são recebidas pelo Senhor. Essas pessoas são tocadas por Deus para que elas se voltem para Deus. Então todos os pecadores, todas essas pessoas rejeitadas são pecadores. Mas eu também, você também, nós somos pecadores. Desde os mais importantes aos mais rejeitados pela sociedade, todos são pecadores, todos são pecadores. Porque a condição do ser humano é uma só, repito, a condição do ser humano é ser pecador. Agora, a excelente notícia que temos: o sangue de Jesus é poderoso para nos resgatar, para resgatar o pior dos seres humanos, para fazer milagre, desde que esse ser humano queira e desde que Deus, obviamente, veja a sinceridade nesse ser humano. Você pode glorificar Deus por isso? Você pode adorar o nome do Senhor Jesus Cristo? Você está percebendo que Deus está falando conosco, é de Deus, tanto é que até caiu na internet, mas já voltou aqui. Então você pode glorificar Deus por isso? Tenho certeza que Deus está falando contigo em nome do Senhor Jesus. Vencendo as etapas. Em terceiro lugar, palavras são apenas palavras, né? Ninguém pode surpreender a Deus. Deus conhece, Deus sabe. A gente não pode enganar a Deus, a gente não pode enganar o nosso Deus. Então, quando este jovem se volta para o Pai, ele volta de coração. Quando alguém se volta para Deus, queridos, tem que ser de coração. Quando você se voltar para Deus, quando nós nos voltarmos para Deus, é necessário que seja de todo o nosso coração, porque o Senhor saberá, o Senhor vai saber se eu e você realmente estamos nos voltando de todo o nosso coração para Deus. Muita gente às vezes consegue até manter as aparências, né? Mas diante dele não tem jeito. As máscaras caem e Deus conhece a nossa vida. Deus conhece o nosso viver e Ele sabe se a gente está se voltando de coração e quais são as nossas verdadeiras intenções. A gente pode enganar todo mundo, eu posso enganar todo mundo, mas Deus sabe as minhas intenções, Deus sabe como vai meu coração, Deus sabe que não adianta que palavras bonitas, louvores legais, orações maravilhosas. Deus conhece a minha vida, Deus conhece a tua vida. Então é Deus quem conhece o nosso coração. E o pai conhecia o coração daquele filho. Ele sabia que o filho estava voltando para casa de coração. A esse coração sincero, o nosso Deus não desprezará. Você pode glorificar Deus por isso? Você pode adorar o nome do Senhor Jesus Cristo por isso? Então é necessário que eu e você estejamos atentos às nossas palavras. A gente precisa, eu e você precisamos examinar as nossas atitudes, se elas realmente refletem aquilo que nós falamos ou que pregamos. E eu tenho certeza que Deus está de olho em nós. E a gente, por fim, né? eu e você, nós, por fim, nós devemos tomar. A gente tem que ter muito cuidado, na verdade, com essas distrações que o diabo oferece. Porque durante toda a nossa vida, o diabo vai oferecer muitas distrações para a gente perder o nosso compromisso com Deus. Então, queridos, Deus está falando conosco. Só existem 2 filhos e não há um terceiro filho, né? Tem o filho que está na casa do pai, que pode ser até rabugento quando reclama que o outro voltou, mas está na casa do pai. E tem o filho que saiu da casa do pai e que tem 2 escolhas: ou continua no mundo sofrendo, comendo bolotas de porco, ou reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, ou reconhece toda a sua pequenez, se arrepende de coração e volta para os braços do Pai, porque então será recebido com uma grande festa. Amados, eu tenho certeza que Deus está falando com alguém, tenho certeza. Essa mensagem ela está e ela estará no ar durante muito tempo, até que alguém impeça a gente de falar. Então, essa mensagem estará no ar e fatalmente alguém que precisa voltar para a casa do Pai estará
ouvindo e vendo esta mensagem. E eu tenho certeza que Deus está falando com essa pessoa. Deus está falando contigo. Para nós, os que já estão na casa do Pai, que fiquemos na presença dele. E jamais abandonemos a presença do Pai. Por maior luta, por maior prova, não saiamos da presença do Pai. Porque eu tenho certeza que o nosso Deus vai guardar a nossa vida, vai guardar a nossa entrada, vai guardar a nossa saída desde agora e para todo sempre. Então que você possa tomar posse dessa palavra. E se for o caso, se tiver alguém me vendo agora, um bom tempo depois, que estiver precisando voltar e reconheceu que sem Jesus não dá, esse é o momento. Volte para Jesus, entregue tua vida a Jesus, reconheça Jesus como teu Salvador e nunca mais saia da presença dele. Que Deus te abençoe e que te receba na graça dele, em nome de Jesus. Amém, queridos?